Salve pessoal, aqui é o Poto falando diretamente de Belém do Pará e dessa vez eu vou trazer para vocês uma resenha de um quadrinho que me chamou bastante atenção pela formação, na realidade, da equipe, né? Eu estou me referindo a novíssimos Vingadores de Mark Waid. Vem comigo que eu vou falar tudo sobre esse quadrinho. Pai d'égua. E mais rápido do que você possa falar avante Vingadores, você já vai logo chegando, pé na porta, dedo no like, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, né? E ativa logo o sino para receber notificações de vídeos pai d'éguas que a gente traz toda semana aqui para vocês. E pessoal, não tem como a gente começar a falar sobre Vingadores, né? Nesse caso aqui, os novíssimos Vingadores, sem começar falando de Mark Waid. Mark Waid é um dos autores, pessoal, que ele é coringa de qualquer grande empresa. Tanto a Marvel quanto a DC, sabe, já utilizou esse grande escritor para tentar ressuscitar, resgatar ou valorizar as histórias das suas respectivas revistas. Toda vez que ele era contratado e tudo mais, ele sempre foi um cara que as editoras sempre puderam confiar. Todas as vezes, ou pelo menos quase, né, que o Mark Waid esteve à frente, né, das equipes, independente de Marvel, DC, né, ele sempre deu conta do recado. E, em específico, falando assim, em dar conta do recado, e o momento em que alguma editora, né, nesse caso aqui a Marvel, o chamou para ficar à frente das revistas, né, das histórias da revista All New, All Different dos Vingadores, a fase em específico que nós estamos falando aqui da Marvel merece uma atenção especial pelo fato dela ter gerado um burburinho, né, no meio nerd, né, vamos dizer assim, na nerdosfera, pelo fato de aquele momento da Marvel, do All New, All Different, ela estava literalmente trocando, né, vamos dizer assim, tentando renovar a sua franquia de heróis, mudando os seus protagonistas, tá? Assim ela fez com Kamala Khan como Miss Marvel, assim ela fez em menor grau, vamos dizer assim, com a Thor. Ela fez isso também com Miles Morales, mas não nesse momento, né? O Miles Morales é uma criação que antecede um pouquinho essa fase do All New, All Different, apesar dele ter sido utilizado, vamos dizer assim, como um dos maiores medalhões do All New, All Different após a saga Guerras Secretas. E por que eu tô falando aqui de Kamala Khan, de Thor e de Homem-Aranha? Porque esses heróis fazem parte, vão fazer parte pelo menos aqui, da história e do grupo, né, dessa formação de Vingadores, aqui escritos pelo Mark Waid, como eu já bem falei para vocês, mas também tem o auxílio luxuoso de dois grandes artistas, Adam Kubert e Mahmoud Asrar. E nessa edição, que tem capa dura, verniz aplicado, as capas dispensam apresentações, né? Mas como a gente prega não apenas para os convertidos, mas também para os iniciantes, aqui as capas de boa parte dessas capas dessa fase do All New Different dos Vingadores coube a ninguém mais ninguém menos que Alex Ross. E o Alex Ross aqui deu um show de bola mostrando aqui a nova formação da equipe, composta aqui pelo novo Capitão América, a nova Thor, a nova Miss Marvel, o novo Homem-Aranha, o novo Nova e o Homem de Ferro retornando aqui às aventuras da equipe após aquela sua fase que ele compôs, né, ele fez parte dos Guardiões da Galáxia. Essa edição, pessoal, capa dura, tem 168 páginas, como eu bem disse para vocês, tem 8 edições aqui dentro, tá? Tem as 6 primeiras edições do All New, All Different Avengers, tem a Avengers número 0, né? E a edição, vamos dizer, um especial do Dia do Quadrinho Grátis, né? O Free Comic Book Day de 2015, dos Vingadores também. E é assim que nós vamos começar, pessoal, mostrando aqui um pouquinho. Tem um texto introdutório aqui, né, do editor Fernando Lopes, mostrando, né, um pouquinho da edição, o que é que aconteceu até nós iniciarmos essa edição, o que é uma coisa bem interessante, viu, pessoal? Porque essa edição aqui, ela pode, inclusive, ser lida tanto por leitores inveterados
Enquanto para quem tá afim de começar a reler, vamos dizer assim, retomar as leituras do grupo. A partir daqui é um bom ponto de início, viu? Nesse ponto, a escrita do Mark Waid é impressionante. Como é que ele consegue fazer que mesmo personagens antigos, apesar de ele estar mesclando aqui antigos, veteranos, Vingadores veteranos, com novos integrantes, ele consegue dar um sopro, sabe, de jovialidade, soar como algo novo e abordar personagens complexos com uma, vamos dizer assim, uma história complexa, né? Toda uma sequência de histórias, décadas e décadas aí, né, de cronologia entruncada, ele consegue abordar, sabe, o personagem dando um tom novo. E aqui ele está fazendo exatamente isso com na Avenger Zero com o Visão, na história Memória Fotográfica. Ele começa nos mostrando que Visão está visitando a Feiticeira Escarlate e ele está tendo vamos dizer assim, uma sensação de múltiplos déjà vus, né? Ao ver as pessoas. É justamente por isso que ele vai atrás dela, conversar com ela. E ele explica, né, que ele está vindo atrás dela porque ele está tendo flashes de memória de tudo, né, de todas as vezes em que ele participou das aventuras. Ele consegue relembrar de forma bastante clara e exata todos os momentos, né, de todas as fases que ele participou dos Vingadores, e por que não dizer também, ele tem flash de memória da vida dele mesmo. E isso está prejudicando. Essa memória fotográfica está se tornando uma memória fantasma ao mesmo tempo. E ele está atrás da Wanda justamente para tentar encontrar, buscar uma solução, ou então pelo menos comunicá-la da solução brusca que ele tomou, que nesse caso foi literalmente enxertar na mente dele um programa que meio que apaga as memórias de forma seletiva. Por que ele fez isso, pessoal? Durante a conversa com a Wanda, é que ela explica para ele que assim como nós seres humanos, a nossa memória ela nos prega peças. Ela não é 100% exata. Tá? Apenas momentos muito marcantes é que ficam realmente impregnados na nossa memória. E mesmo assim eles sofrem alterações, pequenas alterações e perdas durante o tempo. E isso não acontece na mente, né? na memória meio robótica, vamos dizer assim, sintozoide do Visão. Por isso que ele sofre, né? É uma teoria de que ele sofre com esses fantasmas na memória, porque a própria memória dele está muito cheia, impregnada de momentos que ele não consegue esquecer. Então é aí que o Mark Waid, sabe, dá um estalo e ele faz a gente parar e pensar, sabe, realmente, de como é que deve ser, né, ter dentro da cabeça, né, do Visão. E mostra que isso, o fato dele apagar essas memórias e tudo mais, meio que também faz com que ele anule as emoções. E é assim que iniciamos. Após ele apagar essas memórias e essas emoções, começamos efetivamente a Avengers número 1. E nessa história, pessoal, aqui, como eu falei para vocês aqui com a arte de Adam Kubert, nós vamos ver justamente Nova York, né, o mundo seguindo sem uma equipe oficial de Vingadores. Né? Nesse momento aqui, em que a história começa, mostra, né, o Gavião reencontrando o Tony Stark, que, como eu falei para vocês, passou por uma temporada com os Guardiões da Galáxia, e justamente devido a ele ter se ausentado do planeta, né, em aventuras intergalácticas com o grupo, ele literalmente quase que põe a empresa dele em falência. E ele está tentando se reerguer, né? É nesse momento aí que mostra que ele já vendeu a torre dele dos Vingadores para alguém que depois vamos descobrir, né? Que o vilão nada mais é de que o Kang, o Conquistador, que está preso no passado, vamos dizer assim, e por sua vez está tentando justamente remodelar o futuro, mais uma vez. E aqui, pessoal, essa luta com o Kang vai fazer com que os Vingadores, obviamente, né, ou pelo menos o que sobrou deles, se reúna, juntando parte da equipe veterana, nesse caso o Capitão América, nesse caso o novo Capitão América, né, onde mostra que o Falcão está assumindo o manto do Capitão, Homem de Ferro, Visão e Kamala Khan,
e Nova. E aqui, de novo, né, voltando, a equipe vai se reunir para enfrentar um inimigo do Nova, invocado pelo Kang, e vai fazer com que eles se reúnam e decidam, né, diante da ausência de uma equipe de Vingadores, montar uma equipe, nem que seja em caráter provisório. Então mostrar algo aqui, né? A equipe já reunida em ação para enfrentar o vilão. E também durante a história, durante a saga, vamos ver justamente as estratégias que Kang está utilizando para derrotar a equipe. Eu deixei aqui um fato bastante interessante de mostrar, né? Uma coisa que eu achei bacana, que foi o Jarvis, que já estava meio que aposentado, né? Cuidando da mãe dele e tudo mais. E mostra que o Jarvis, após a reunião do grupo, né? Tony Stark, a primeira coisa que ele faz é convocar o Jarvis para o novo QG condenado dos Vingadores. Literalmente uma garagem aonde eles estão tentando transformar em QG. E, obviamente, o Vingador, né, mais antigo e mais importante do grupo não poderia ficar de fora. Uma outra coisa que causou bastante burburinho aqui, né, foi o breve romance que ocorreu entre o Capitão América e a Thor, nas páginas iniciais, nas primeiras histórias dessa formação de Vingadores. Isso aí gerou um burburinho, e é muito interessante a forma também como eles abordaram o encontro de personalidades tão diferentes em momentos, né, de heróis tão diferentes assim, né, em momentos, fases diferentes aqui, funcionar. Eu, sinceramente, gostei demais e vou atrás dos próximos volumes. Apesar de saber que essa formação de Vingadores aqui, ela vai durar até mais ou menos a sua terceira compilação. Porque depois, os Vingadores iniciantes, os heróis novatos, Homem-Aranha, Nova e Kamala Khan, vão sair do grupo para formar um grupo à parte, que são os campeões. Tá? Mas isso aqui é uma outra história para um outro vídeo. Quanto à formação, né, e a forma da Marvel lidar com as mudanças, né, do tempo, da sociedade, e tentar trazer isso para os seus quadrinhos, e obviamente causar burburinho no meio nerd, né, por conta disso, já que os fãs muito puristas não querem que mexam nos meus heróis, não acabem com a minha infância, fica aqui o recado. A Marvel e a DC também, eu acho que eu não estou sendo leviano em dizer que todas as editoras, desde que foram criadas, fizeram exatamente isso. Convido você, caro colega nerd aí, purista, que não quer que mexam nos seus heróis, que analise a história das histórias em quadrinhos. Você vai ver pontos comuns, pontos de virada, pontos de mudança, tá? Na abordagem dos autores, dos seus desenhistas, na criação de novos personagens, na mudança de concepção e de atitude dos heróis antigos, de forma que eles se adequem aos tempos modernos. Não dá para você exigir que o Capitão América, que foi criado na época da Segunda Guerra, hoje, no ano 2000, continue se comportando como se estivesse na Segunda Guerra. Isso aí, pessoal, eu tô falando desde dos tempos mais primórdios, como Shang-Chi, como a própria chegada do Miles Morales no universo Ultimate, assumindo o manto do Homem-Aranha. E também, pessoal, as mudanças que a própria equipe dos Vingadores passou com a forma mais variada de formações, além, obviamente, da fase que eles foram criados, ao momento quando eles enfrentaram os Skrulls, quando eles sofreram a queda, quando eles voltaram depois da queda, na fase do Brian Bendis, que colocou aqui, pessoal, né, no grupo, Wolverine, Homem-Aranha, Demolidor, heróis com apelo popular, apesar de não serem tão poderosos. Então, essa versão dos Vingadores, como eu bem disse para vocês, nem chegou a durar tanto. Foi até a terceira compilação. Ela, sim, muito bem-vinda. É uma formação dos Vingadores com histórias bastante interessantes e eu acho que merecem ser conhecidas, inclusive para os fãs mais puristas, para darem uma chance para a mudança e verem que ela não é tão ruim assim. Pelo contrário, na realidade ela é até muito benéfica para a existência
das histórias e quadrinhos. Se vocês gostaram do quadrinho, eu vou deixar o link na descrição. Adquirindo o quadrinho, vocês estão ajudando o canal de forma muito pai d'égua também. Relembro vocês mais uma vez para darem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sino, né, para receber notificações de vídeo bacana que nem esse que eu trouxe para vocês. Espero sinceramente que vocês se cuidem, tá? E se não estiver fazendo nada, adeus, Bi.